Crianças podem apresentar quadros graves de Covid-19? Sim, pessoal, as crianças também podem apresentar quadros graves, mas para tranquilizar vocês, saibam que a minoria, uma porcentagem muito pequena de crianças evolui para quadros graves na Covid-19. Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, para vocês terem uma ideia, o número de óbitos na faixa etária de 0 a 19 anos, portanto em crianças e adolescentes, é de 0,4 a 0,6%. Então, é realmente a minoria que não evolui bem, tá? Agora sim, o que os pais devem prestar atenção? Quais são os sinais de alerta para uma criança que está com Covid-19? Em que vocês devem prestar atenção? Então vamos entender. Temos duas situações. Então, primeira situação, é uma criança que está com Covid, tá? E essa criança tem sinais clínicos de Covid. O que a gente tem que fazer? A gente vai medindo a saturação dessa criança, qualquer saturação de oxigênio, que é aquela que a gente mede com aquele aparelhinho no dedo, chamado oxímetro, menor que 93%, merece atenção, não esperem. Conversem com o médico, levem a criança ao pronto-socorro para que ela possa ser avaliada. Ou, se a criança tiver uma febre muito alta, dificuldade para respirar, e também se essa criança tem uma comorbidade. Porque, pessoal, a chance de uma evolução não favorável nas crianças com comorbidade é muito importante, a gente tem que prestar atenção, tá bom? Então essa é a situação de quem está com Covid. E tem uma segunda situação que é a chamada síndrome inflamatória multissistêmica em pediatria. Isso é importantíssimo que vocês saibam. Olha, essa síndrome acontece uns 15 dias até 21 dias depois que a criança já teve Covid. Então, se o seu filho teve Covid, depois de 15 a 20 dias começa a apresentar uma febre alta, uma febre importante, persistente, a gente deve acender a luz amarela e vermelha e ficar muito atento. Por quê? Porque isso pode significar que a criança está tendo essa síndrome inflamatória multissistêmica, que acontece depois da Covid, acontece um tempo depois da Covid, tá? Então, se isso acontecer, procure um médico também para você ter orientação. Outros sinais para vocês saberem, além da febre, dessa síndrome inflamatória multissistêmica, são a língua fica em framboesa, pode aparecer umas bolinhas vermelhas pelo corpo, tá? Dá dor de cabeça, dá enjoo, dá mal-estar. Então, se qualquer criança depois do Covid apresentar isso, 15 dias depois, sinal de alerta, tá bom? Então, isso é importante para que vocês, pais, saibam quais os sinais mais importantes que a gente tem que ficar atento numa criança que tem Covid-19. Mas volto a dizer, pessoal, a grande maioria, graças a Deus, evolui super bem e tem uma doença leve que dura 2 a 3 dias, tá bom?